meus queridos alunos do segundo ano. Estamos começando agora as atividades do PET 3 referente à primeira semana. Nesse PET 3, na primeira semana, nós vamos estudar a economia no Brasil Imperial. É importante que a gente entenda, a respeito da economia do Brasil Imperial, que existe uma sequência histórica da questão econômica. O Brasil era uma colônia de Portugal até início do século XIX, emancipada em 1822, e isso vai trazer para o Brasil umas consequências no primeiro e no segundo reinado, e algumas até hoje. No primeiro reinado, nós vamos ter algumas características muito marcantes, por exemplo, desde um pouco antes do primeiro reinado, em 1785, o Alvará de 1785, da Dona Maria, ele vai proibir o Brasil de fazer manufaturas, o que vai levar um certo atraso no nosso parque industrial. Como nós vimos, por exemplo, naquele tratado de 1810, logo assim que o Brasil trouxe a família real portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão, nós vimos já em 1810, aquele tratado de 1810, que já favorecia a Inglaterra com relação até à própria metrópole de Portugal. Então, isso vai levar algumas consequências no Brasil durante o primeiro reinado. A gente precisa entender que o Brasil vai herdar, no modelo brasileiro de economia, um modelo voltado para grandes plantações, para as grandes áreas produtivas, monocultura, voltada para o mercado externo, que nós vamos chamar de plantations. São as grandes extensões territoriais, as grandes fazendas produtoras de um único produto voltado para o mercado externo. A prova disso nós vamos ter, por exemplo, já ainda no segundo reinado, e também na Primeira República e até hoje, de certa forma, a forte influência do café na economia brasileira. Então, nós vamos ter essa vocação brasileira de exportação de produtos primários, produtos voltados para a agricultura, o que, de certa forma, vai atrasar um pouco o nosso desenvolvimento da nosso parque industrial. Aliado a isso, nós vamos ter a questão da própria ocupação do Brasil, desde o seu processo de colonização com as capitanias hereditárias, vai prevalecer e vai favorecer o latifúndio monocultor. É o que vai predominar no nosso modelo econômico. O Brasil, sem dúvida, é uma grande potência emergente, hoje, principalmente, no século XXI, mas nós temos aí considerar que a nossa economia ainda é uma economia periférica, uma economia secundária, porque ela normalmente é voltada para os produtos primários, mais para a exportação, e importa muita tecnologia, produtos tecnológicos. Apesar de hoje haver um grande desenvolvimento tecnológico no Brasil. A economia nesse no Império Brasileiro, ela vai ser muito frágil, nesse primeiro reinado, a questão da industrialização, ela vai ser muito frágil, muito tímida. A produção do café vai ser o carro-chefe, que vai engrossar, baseado na mão de obra escrava. Nós vamos ter a introdução da mão de obra imigrante a partir de 1850, e com o processo de emancipação da escravidão das leis abolicionistas, com Bill Aberdeen em 1831, com a lei do ventre livre, com a lei do sexagenário, com a própria lei áurea. Então, esse conjunto de legislação e de leis abolicionistas vão levar, a partir de 1850, uma pressão enorme da Inglaterra no mercado externo, a ir abolindo gradativamente, pouco a pouco, a conta-gotas, a escravidão no Brasil. Então, nós vamos ter aí, somente na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, um avanço na industrialização com o Barão de Mauá, um grande empreendedor que vai investir no Brasil, que vai ser um dos maiores industriais brasileiros nesse período e que vai investir em ferrovias, no nosso parque industrial, que começa aí esse grande avanço. Então, a aula sobre isso é sobre a questão da economia, lembrando que o carro-chefe vai ser o café, ele vara o século XIX até a primeira metade do século XX, até 1830, uma prova disso é a quebra da Bolsa de Nova York,
em 1929, que vai afetar drasticamente a economia brasileira em função da dependência do mercado externo, sobretudo da exportação de café. Não disse que o Brasil é só café, o Brasil exportava outros produtos, porém o carro-chefe da economia era o café. Então, boa aula, qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp, bons estudos, estamos à disposição. Forte abraço.